Amém. Eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor mais uma vez. Amém. Queridos, vamos fazer a leitura do texto que está em Apocalipse, capítulo 22, versículos 6 a 21. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 6 ao 21. É o último. Capítulo 22 do livro de Apocalipse, versículo 6 ao versículo 21, até o final do capítulo. Vamos fazer a leitura, que diz o seguinte: E disse-me: Essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E me disse: Olha, não faças tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. E disse-me: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que são escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz: Certamente venho cedo. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Até aqui a leitura. Essas aqui são as palavras de encerramento, não só do livro em que a gente está com a Bíblia aberta, que é o livro de Apocalipse, mas é as palavras de encerramento de toda a Bíblia. A gente que já leu e é mais familiarizado, a gente acompanha toda a Escritura, e a gente agora se depara com um momento de encerramento, é o fechamento da revelação de Deus para a humanidade. Bom, e o que nós temos dentro desse texto para retermos de ensinamento, para retermos para o nosso crescimento, edificação, para fortalecermos a nossa vida espiritual? Lembrando que aqui a gente vai ver uma série de coisas, inclusive palavras do próprio Jesus Cristo falando com a gente. No livro de Apocalipse, primeiro, ele começa justamente com a revelação de Jesus Cristo. Se a gente voltar no início do livro, João está isolado na ilha de Patmos. João é quem escreveu o livro de Apocalipse, e ele tem uma visão de Jesus glorificado. E é a partir desse momento em que ele começa então a ter acesso a essas revelações que ele deixa escrito para a gente. Então tudo começa na pessoa de Jesus Cristo. É curioso que Jesus fala que ele é o princípio e o fim aqui nessa leitura que a gente fez. E quando ele diz que ele é o princípio e o fim, quer dizer que ele é o princípio e o fim de absolutamente tudo. Esse livro começa com ele e encerra também com ele dizendo essas palavras para a gente. Eu sou Jesus, né?
não está escrito aqui dessa forma, mas ele fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. É uma referência clara, porque todas as coisas que existem têm seu início em Jesus Cristo. A gente voltar também no livro que foi escrito por João, agora lá no Evangelho, vai dizer que todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo teve seu início com Jesus, e não com nenhuma outra criatura, com outra pessoa, com nenhuma outra coisa. Tudo teve seu início na criação com Jesus. E é em Jesus que tudo terá a sua consumação, que tudo terá, não vamos dizer o seu fim, porque nós sabemos que não haverá um fim para os servos de Deus, nós perpetuaremos para sempre reinando com ele. Também sabemos que não haverá um fim nem mesmo para aqueles que cometem injustiça, porque padecerão eternamente debaixo do juízo de Deus no inferno, como a gente encontra nas próprias Escrituras. Mas quando Jesus diz que ele é o fim, quer dizer que ele é o fechamento. Ele é o fim dessa era de pecados, dessa era onde o homem acha que domina sobre alguma coisa, dessa era em que o maligno ainda está solto pelo mundo, fazendo o que ele bem quer na vida dos que se unem a ele, e para o início de uma nova, Jesus sendo mais uma vez o início de uma nova vida juntamente dele. Voltando para o texto, a gente vê nos primeiros versículos da nossa leitura, a partir do verso 6, escrito assim: e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. São as palavras aqui que a gente se depara com a leitura que a gente acabou de fazer. Então está sendo dito aqui que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Que palavras? As anteriores. O que é lido anteriormente. Tudo aquilo que está sendo apresentado para nós como promessa de Deus, como algo com o qual ele se compromete a realizar e fazer. Aí João escreve que essas palavras são fiéis. Elas são dignas de crédito. São dignas de que você acredite nela porque são verdadeiras. Não é uma conversa fiada, não é uma balela, não é um mito, não é algo feito para parecer, não, é algo real. Tudo quanto está escrito, não somente no livro de Apocalipse, tudo quanto está escrito na própria Escritura, por um todo, é digno de crédito e de aceitação porque é fiel e verdadeiro. Até porque até esse ponto aqui em que João escreve essas palavras, tudo quanto tinha para ser feito da parte de Deus e para se cumpriu. Tudo que ele tinha para realizar, que ele havia prometido antes, ele realizou. Tanto que o que nós aguardamos hoje ainda de promessa de Deus é a volta de Cristo, acompanhado de todos esses eventos que foram prometidos aqui, que antecedem essa volta. Mas o evento das nossas vidas que nós aguardamos aqui, que está prometido por Deus, é somente esse, o retorno do seu Filho Jesus Cristo. Todo o resto ele já fez. Debaixo das promessas que ele havia feito anteriormente, cumpriu todas. A gente vai ver, por exemplo, lá no livro de Josué dizendo que nenhuma das boas palavras que o Senhor falou caiu por terra, antes todas se cumpriram, quando ele fala a respeito da entrada deles em Canaã. Eles estão agora, lá no livro de Josué, eles estão encurtindo para entrarem na terra e para guerrearem contra as nações que habitavam nela e para receberem a terra por herança. E quando eles finalmente chegam nesse ponto, ele declara: tudo que Deus falou que tinha que se cumpriu mesmo, nenhuma palavra caiu por terra. E esse é o caráter das palavras de Deus. Todas elas, as afirmações, promessas, até mesmo ameaças feitas por Deus, elas são sérias. Não é para você achar que é uma brincadeirinha, que Deus está falando sério e depois ele vai voltar atrás. Não. É por isso que está sendo dito aqui: essas palavras são fiéis e verdadeiras, são dignas de crédito, porque tudo quanto está escrito aqui que a gente acompanha antes, ou já se cumpriu na história, ou vai se cumprir, assim como tudo quanto Deus falou anteriormente, se cumpre mesmo. Amém. Então é por isso que a gente não deve, em nenhuma hipótese, não brinque com nenhuma promessa feita por Deus e nem com nenhuma ameaça feita por Deus, porque ele é fiel nas duas coisas. Ele é fiel para cumprir as promessas de bênção e de bonança, quanto ele é fiel para cumprir as ameaças que ele faz também. Como algumas que a gente acabou de ler aqui, ficaram de fora: os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que comete e ama mentira, vão ficar de fora da cidade.
vão ficar de fora do novo céu, da nova terra. Para ir para onde? Para o lago de fogo, que está escrito aqui também. Então ele é fiel para cumprir com isso também. Então é necessário que a pessoa tenha cuidado da própria vida, porque essa parte ele vai cumprir também. Continuando o texto, versículo 8 em diante. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas palavras, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me as mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu de teus irmãos, os profetas, e os que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Ou seja, João, naquela êxtase que ele estava, naquele momento que ele estava, ele se prostra diante do anjo para adorar. Isso é mesmo ele narrando aqui, né? Ele mesmo está narrando o que ele acabou de fazer. Que ele se prostrou diante do anjo que estava ali junto, que testificava as revelações para ele, e ele é repreendido severamente pelo anjo. Entre tantas outras repreensões que a Escritura traz contra a adoração a qualquer outro ser, a qualquer outro elemento, a qualquer outra figura que não seja Jesus Cristo. A Bíblia inteira está cheia, desde o Antigo até o Novo Testamento. Aqui no fechamento do Novo Testamento a gente está vendo uma repreensão contra idolatria. O que é idolatria? Adorar qualquer coisa que não seja Deus, que não seja o próprio Deus. Deixando muito bem claro para nós mais uma vez que o único que é possuidor de eminência, de dignidade, de glória, de honraria e suficiência para receber adoração unicamente é Deus. E quando falamos Deus, falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não tem ninguém além desses três que mereça. Nem os anjos do céu. Que a gente acabou de ler aqui, um anjo sendo adorado por João, e o anjo repreende João. Você não faça isso não. Você adore a Deus. Muito menos outros seres humanos. Nenhum outro ser humano que já pisou sobre essa terra merece essa dignidade e essa honraria. Porque nem os anjos merecem receber. Os anjos de Deus são eleitos por ele, são santos também, mas não merecem essa honraria de serem adorados, de se prostrarem diante dele, de lhe dar honras, de lhe dar louvores, coisas do tipo. Não. Só Deus aqui merece. E está escrito, mais uma vez voltando para o versículo 15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras. Os que idolatram, os que decidem dar para outra pessoa, para outro objeto, para outra figura, para outro ser que não é Deus, aquilo que só a Deus deve ser dado. Idólatra vai ser jogado no lago de fogo e vai ficar de fora da cidade. Por isso que, mais uma vez aqui no fechamento do livro, nós vemos o anjo alertando João, não faça isso. Por quê? Porque eu sou apenas um conservo seu. Eu sou apenas um conservo seu de seus irmãos, daqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. As palavras deste livro aqui. Adore única e exclusivamente a Deus. Só a Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Só eles é que são dignos de receberem reverência, adoração, de receberem qualquer tipo de honraria, louvores. Não dê a outros seres. Não dê a outros homens. E quando eu digo homem, ele falou homem e mulher. Não dê a outras pessoas. Não dê a outras figuras. Não dê a elementos. Não dê a imagens. Por quê? Porque não são Deus. Não são Deus. E se não são Deus, não tem grau de eminência para receber. Não dê. Senão vai incorrer nesse pecado, qual idolatria. E está escrito aqui que os idólatras ficarão de fora. Não devemos dar a nenhuma outra coisa a honraria que só a Jesus, só a Deus o Pai e ao Espírito Santo deve ser dada. A gente está vendo aqui que nenhum anjo do céu não pode ser adorado. Continuando o texto, verso 10 em diante, disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, dado o caráter de urgência da volta de Jesus e do cumprimento de todas essas palavras e profecias, o que nos resta é ficarmos na vocação a qual nós fomos chamados. Se você foi chamado para ser santo, para fazer parte do povo santo de Deus, então permaneça. Permaneça nesse caminho, permaneça nessa santificação, permaneça nessa justiça, permaneça nessa bondade, permaneça nesses frutos de santificação e justiça, permaneça, não saia,
Porque para isso você foi chamado. Porque para isso você existe. E porque em caráter do cumprimento das profecias desse livro, o que te convém é continuar na vocação que você foi chamado. Você é santo, continue no caminho da santidade. Você é justo, continue no caminho da justiça. Se você serve a Deus e é bom, continue nesse caminho, prossiga. Agora, para aqueles que dão as costas para essas palavras, para essas promessas e essas advertências, se você está sujo e quer continuar na sujeira, pois continue. Se você está no caminho da imundícia e quer dar as costas para as advertências de Cristo, pois continue. É assim que funciona. A ideia tem pintado aí ao longo de um certo tempo a ideia do Jesus tristonho. Porque as pessoas dão as costas para a sua palavra, dão as costas para as suas advertências. Sinto dizer, às vezes tem gente que fica escandalizada. Jesus não está nem aí com quem vira as costas para ele, não. Não está mesmo, não. Quer continuar ignorando Jesus, quer continuar ignorando as palavras de sabedoria, quer continuar ignorando aquele que é o único que pode salvar, fique à vontade. Jesus não está nem aí com você. Ele mesmo fala, eu a ninguém julgo, mas vai ter quem julgue você lá no último dia. A palavra que eu estou falando aqui. Quer dar ouvidos para essa palavra? Pois bem, continue. Não quer? Continue também. Quem vai te julgar naquele último dia? Essa mesma palavra que você está ignorando hoje. É isso que Jesus fala para cada um de nós. Então, você foi chamado à santidade, continua. Não desvia nem para a direita, não desvia para a esquerda. Continua seguindo com Jesus. Porque para isso nós somos chamados, para isso nós estamos aqui. E quanto ao mundo que decide continuar nos seus caminhos, continuar no seu ódio veemente contra Jesus, deixa eles continuarem fazendo a injustiça dele. Deixe. Quem é injusto, faça mais injustiça. Quem é imundo, continue sendo. Agora vocês, que são santos, nós chamados à santidade e à vida com Deus, continuemos também preservando essa vida. O tempo está se estreitando, está se aproximando. Próximo está o tempo. Final do verso 10, e aí a gente entra no verso 11 com essas palavras. E aqui no verso 12, nós vemos o nosso Senhor falando conosco. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Quando Jesus fala que ele vem cedo, não quer dizer caráter imediato. Jesus veio na semana seguinte, Jesus vem no mês seguinte, vem no ano seguinte, vem nos próximos 10 anos, depois disso aqui, não. Nós ainda estamos aqui até hoje, né? E Jesus ainda não retornou. Então o caráter de quando Jesus fala, eis que cedo venho, não é necessariamente que urgentemente ele está vindo, mas fala sobre o caráter assim, que é iminente de que a qualquer momento ele venha. Que a qualquer momento ele venha. A gente às vezes julga que Jesus não vem agora, Jesus vem tarde ainda. Não, pode ser muito antes do que a gente espera, pode ser muito antes do que a gente imagina. Então a ideia de quando Jesus fala, eis que cedo vem, é para criar justamente essa ideia na nossa mente de que não é para a gente ficar estendendo a volta de Jesus por um tempo que a gente nem sabe se realmente vai ter. Jesus vem daqui a 100 anos. Você tem como garantir que daqui a 100 anos haverá 100 anos para Jesus voltar ainda? Pode ser que ele volte amanhã. Pode ser que ele volte mês que vem. Pode ser que ele volte daqui a 2 horas. Tem como a gente fazer essa determinação. Então essa é a ideia. Eis que cedo vem, está vindo, está a caminho. Logo, logo chega. E a gente não pode estender esse tempo para mais para frente. Por quê? Porque pode ser muito antes do que a gente prevê. E a gente nem tem como prever, na verdade. Então Jesus diz, eis que cedo venho, e o meu galardão, ou seja, a minha recompensa está comigo para dar cada um segundo as suas obras. Jesus vem, e ele vem para uma coisa, para dar cada um segundo aquilo que anda fazendo em vida. Jesus não vai vir aqui como na primeira vez, ele vai vir agora na segunda para dar cada um segundo as suas obras, segundo o que está fazendo. Lembra o que a gente viu no verso anterior? Se o que está fazendo e está plantando é bom, Jesus vem com boas recompensas para nós. Vem com boas promessas a serem cumpridas, mas se não, o que nos resta é o que ele está falando, serem julgados pela palavra dele. Entendeu? Segundo as suas obras, segundo o que anda fazendo. Jesus vai retribuir cada pessoa segundo aquilo que planta e faz aqui desse lado da eternidade. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente anda fazendo,
o que a gente anda plantando. Porque lembra do que a gente falou? Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Essa que a gente está lendo é. Jesus vem sem demora para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus não vai passar por cima disso não. Ah, como é que você viveu a sua vida? O que você fez? O que você plantou? Ah, foi isso, isso, isso. Então vai ser de acordo com isso aqui que você vai receber. Ponto. É assim que funciona com Jesus. Continuando, ele fala: eu sou o alfa e o ômega, verso 13, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Jesus, ele assume aqui no verso de número 13 a sua identidade tal qual ele tem como Deus. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, ou seja, Deus. Jesus referindo-se a si mesmo como Deus aqui. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ou seja, verso 14, felizes, bem-aventurados, ditosos, beatos, pessoas que guardam os mandamentos de Deus. Por quê? Porque serão essas pessoas que terão direito à árvore da vida, que terão direito a entrar na cidade pelas portas, ou seja, que terão direito à vida eterna. Não porque guardam os mandamentos necessariamente. Não é como se a gente guardasse os mandamentos e em troca Deus se responsabiliza e se compromete a nos dar a vida eterna. Não, Deus não deve nada para ninguém. Até porque a gente vai ler lá no final do livro de Eclesiastes que guardar os seus mandamentos é obrigação. E por obrigação a gente não merece receber absolutamente nada. Mas guardar os mandamentos de Deus reflete o amor a Deus. Reflete amor a Deus, ou seja, nós guardamos os seus mandamentos porque nós o amamos. E como João também escreve em uma de suas epístolas, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E se somos amados por Deus, então esse amor reflete no fato de nós sermos salvos, de nós entrarmos na vida eterna. Mas ser salvo significa que agora você não vive mais como o mundo. Você vive em obediência a Deus, em submissão a Ele, em guarda aos seus mandamentos. É por isso que ele vai dizer: bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos. Porque é essa gente que vai entrar pelas portas. É essa gente que vai ouvir naquele grande dia: bem-vindos, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. São essas pessoas aqui do verso 14 que vão ouvir isso. São essas pessoas aqui do verso 14 que guardam os mandamentos de Deus, que vão ser recebidas por Jesus, que vão estar à direita dele no dia do juízo e não do lado esquerdo, que vão receber dele as recompensas que ele promete, inclusive no início desse livro, quando ele fala: ao que vencer darei isso, ao que vencer farei aquilo. Essas pessoas. Em contrapartida, no verso 15 a gente lê o seguinte: ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então Jesus já está falando que se de um lado nós temos aqui o caráter daqueles que entrarão no reino de Deus, aqueles que guardam os seus mandamentos, que são reflexo de santidade, de pureza, justiça, retidão. Por outro lado, os que fazem o contrário disso ficaram de fora. Ficaram de fora os cães. Cães aqui não é a referência para o animal, mas é para pessoas que fazem coisas asquerosas. Às vezes a gente olha para os cães, animais que a gente cria de estimação, e tem coisas que os cães fazem que são nojentas, que são repugnantes. E aí esse termo cão é usado para quem faz coisas semelhantes, para quem faz coisas asquerosas, repugnantes, hediondas, horríveis. Ficaram de fora desse tipo de pessoa os feiticeiros, ou seja, as pessoas que mexem com ocultismo, com coisas relacionadas inclusive a própria idolatria também. Ficaram de fora os feiticeiros, os necromantes, pessoas que consultam os mortos, pessoas que consultam os espíritos, os demônios. Enfim, ficaram de fora. Os que se prostituem, não necessariamente só as pessoas que vendem o corpo por dinheiro, mas aqui a palavra prostituição é aquela que é usada ao longo de todo o Novo Testamento para designar todo e qualquer tipo de imoralidade sexual. Ou seja, os que se prostituem aqui, os que cometem todo e qualquer tipo de imoralidade sexual, ficarão de fora também. Os homicidas, ou seja, assassinos, e não somente os que matam, os que consumam um ato de assassinato, porque aqui pela própria Bíblia a gente encontra que só da pessoa odiar o seu próximo ela já é um homicida. Então a pessoa também que odeia, que guarda rancor e ódio no coração, ficará de fora também.
Os idólatras, que a gente acabou de tratar aqui. Adoração, veneração e reverência, honra e respeito, louvores, é tudo aquilo que não é Deus. E que não está no mesmo patamar que Ele. E todo e qualquer que ama e comete ou pratica a mentira. Ou seja, qualquer pessoa que mente, e que não somente mente, mas que ama o engano. Que ama a mentira, que ama a subversão da verdade. Não basta só mentir, mas amar a subversão daquilo que é real e verdadeiro. Essa pessoa também ficará de fora. Essa é a realidade de quem não se volta para esses mandamentos de Deus, que não se volta para a pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus é quem salva. Porque Jesus é o Salvador. Quem não se volta para Ele, para suas palavras, o fim será esse, ficará de fora. Ficará de fora do reino de Deus e da cidade. E Jesus, no verso 16, ele diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aqui é o fechamento do livro. O verso 17 é um reflexo aqui, ó. O Espírito e a esposa dizem: Vem. É o anseio. O anseio de que Jesus Cristo venha. Nós devemos ter esse anseio de que Jesus retorne. Aquele hino que a gente canta assim: Todas as coisas vêm depressa a transformar. Do hino 300 da harpa que a gente canta, é isso. É um anseio que nós temos. É clamando, chamando para que Jesus Cristo retorne. Desde que a gente tenha a nossa vida realmente consagrada a Deus, a gente tem esse anseio para que Jesus venha, para transformar todas as coisas, para dar um fim a essa era tenebrosa. Porque se a gente for parar para ver um pouco redes sociais, jornal, a gente vai ver o quão tenebroso é os tempos em que a gente está vivendo. E quem tem o temor real de Deus no coração vai ansiar para que Jesus venha, para que Ele dê um fim a essa era, para que Ele dê um fim à continuidade dessa perversão, dessa loucura, dessa dissolução de tudo isso. Para que Jesus venha para Ele instaurar o reino dEle, que não terá fim, que terá Ele único e exclusivamente como seu cabeça, como seu rei. E será um reino, como é dito lá em Romanos: paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Jesus Cristo, é o reinado dele perpetuamente. Então, o anseio natural de quem é crente é de que Jesus Cristo venha. Não é normal para o crente ele desejar que Jesus venha depois. Espero que Jesus venha depois que eu case. Jesus venha depois que eu fizer isso e aquilo. Que loucura é essa? Eu tenho que ansiar que Jesus venha, se possível, hoje. O crente verdadeiro ele anseia pela vinda de Jesus, pela reunião e encontro com Ele, né? Pela restauração de todas as coisas e o cumprimento de todas essas promessas que são feitas por Ele. E aqui um alerta para a gente é que a gente aprenda a ter zelo e reverência e temor mesmo pela palavra de Deus e pela conservação do que está escrito, da forma como está escrito. Aqui João fala sobre aquele que acrescentar coisas às profecias desse livro, sobre aquele que retirar coisas da profecia desse livro. Tem algumas advertências que são feitas aqui no verso de número 18 e verso de número 19. É sobre esse livro que nós estamos lendo, Apocalipse, sim, mas é um reflexo claro também de toda a integridade que a gente tem que manter das Escrituras. Sobre o livro de Apocalipse a gente não pode omitir absolutamente nada, mas em nada da palavra de Deus. A gente tem que crer nela tal qual ela é e afirmá-la tal qual ela é e propagá-la da forma como ela está. A gente não pode omitir nenhum único ponto e nem acrescentar. O que Deus não falou a gente não fala. O que Deus não instalou a gente não inventa. E o que Deus falou tem que ser dito, tem que ser anunciado, reverberado, não pode ser omitido, não pode ser retido. A palavra de Deus ela tem que ser exposta tal qual ela é e exige que seja.
É assim que nós devemos fazer. A gente não deve acrescentar nada, porque Deus, o que Deus fala a gente não acrescenta. Onde Deus se cala, a gente se cala junto, e a gente não retém nada da sua palavra. Exclusivamente o livro de Apocalipse aqui, o encerramento fala sobre castigos assim penosos para a pessoa que fizer. Então é necessário que a gente tenha muito cuidado a lidar com isso. E sempre lembrando que a palavra de Deus é como a gente leu aqui no verso 6, fiel e verdadeira. Qualquer acréscimo que a pessoa faça, torna ela, não é que torna ela infiel ou não verídica, mas aquela adição não é verídica, porque é uma adição, não faz parte. Assim como você tirar um pedaço dela, vai deixar a informação pela metade. Então não é tudo. Então a gente tem que preservar pela integralidade da palavra de Deus, plenamente tal qual ela é. Às vezes pode ser custoso a gente falar tudo que está na Escritura, principalmente num tempo que a gente está vivendo, que tudo é discurso de ódio. Você não pode mais falar absolutamente nada, que as pessoas se ofendem muito fácil, têm um ego muito frágil, tudo é um discurso de ódio. Você não pode mais crer no que você crê, da forma como crê, porque você está odiando alguém, não. Mas mesmo diante desses tempos difíceis que a gente está vivendo, pregue, não omita nada da palavra. E tem gente que infelizmente faz acréscimos para o seu próprio benefício. Também a gente não tem essa autoridade, esse poder, não acrescente. Faça e propague ela do jeito como ela está aqui e exige que seja. No verso 20 e 21, aquele que testifica dessas coisas diz: certamente venho cedo. Ou seja, é sobre Jesus. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Queridos, diante dessa leitura que nós fizemos, de uma série de coisas que nós observamos e vimos aqui, o que nos resta? Né? Obviamente guardar tudo que a gente observou, né? Mas lembrando mais uma vez um ponto que eu gostei muito da leitura, é o verso de número 11. Quem é justo, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Você está no caminho da justiça, está no caminho da santidade, preserve. Os tempos são difíceis, são tenebrosos sim, como a gente acabou de dizer. Tempo inclusive de muitos escândalos. Tempo onde a iniquidade está se multiplicando de fato, como Jesus havia dito lá em Mateus 24. E vai se tornando cada vez mais tenebroso à medida que o tempo passa. Porque essa é a realidade que vai sendo apresentada pelas Escrituras, inclusive aqui no livro de Apocalipse. Quando Jesus voltar, não vai ser num tempo colorido, bonitinho, em que tudo vai estar bem, likes. Não, vai ser num tempo onde a humanidade vai ter se degradado a tal ponto que, como o próprio Jesus fala lá no sermão escatológico, é uma mistura, é um combo dos tempos de Ló, refletindo o caráter das pessoas de Sodoma e Gomorra, com um dos tempos de Noé, no tempo do dilúvio. Ou seja, vai ser terrível. Mas ainda assim, fiquemos na vocação na qual nós fomos chamados. A gente não quer dizer que nós somos infalíveis, que a gente não falha, não quer dizer que a gente não cometa deslizes ou que a gente não peque. Acontece, faz parte da vida do crente também. É como foi dito aqui pelo nosso pastor no início. Só no dia da vinda de Jesus Cristo que o nosso coração será completamente limpo da natureza pecaminosa. Até lá, ainda se cumpre o que ele falou lá em Marcos capítulo 7. Do coração do homem saem os homicídios, as dissoluções, a blasfêmia, a mentira, a inveja, as imoralidades sexuais, tudo que há de ruim procede do coração humano. É natural. Até mesmo o crente pode incorrer em uma dessas coisas, pode acontecer. Mas a gente foi chamado para um outro caminho. A gente foi chamado para uma outra vida. A gente caminha em um outro estilo de vida. A gente caminha em um curso diferente desse mundo. Um curso diferente dessas gerações que têm se levantado. E o que resta para nós, dado o caráter de urgência da volta de Cristo, quando ele fala que eis que cedo vem, ou seja, pode ser a qualquer momento, o que nos resta é aquele que é santo, você que é chamado para a santidade, continue, santifique-se, continue se santificando, continue na prática da justiça, continue na prática da retidão, continue na obediência aos mandamentos de Deus, porque Jesus vem e ele vem para dar a cada um segundo as suas obras. Se nossas obras forem de justiça, então a nossa recompensa será a recompensa de justiça, de verdade, de retidão, de santidade. E a própria recompensa é o próprio Cristo.
que ele se identifica aqui no verso de número 16, a resplandecente estrela da manhã. É uma promessa que ele faz a uma das igrejas aqui no início desse livro: aquele que venceu darei a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Ele mesmo. A nossa recompensa é quem? O próprio Cristo, ao qual o que a gente menos merecia é o que nos é prometido que será dado em recompensa. O próprio Jesus Cristo em pessoa, em relação e comunhão perpétua com Ele num reino que nunca terá fim, no qual habita justiça. Essa é a nossa recompensa. Então continue se dedicando à sua vida de fé, se dedicando à sua santificação, se dedicando à obediência e o temor a Deus, porque Jesus vem e dará a cada um segundo as suas obras. Amém? Vamos orar nesse momento. Amém, irmãos. Hoje, dentro do Evangelho, na minha visão, pode ser que eu tenha uma visão, a visão de vocês são outra. Hoje, dentro do Evangelho, Deus está faltando mais uma coisa: união. Sobre a parte de Deus, hoje estão muito desunidos. Entendeu? Hoje está mais aquela idolatria, placa de igreja. Entendeu? O cara vai numa igreja daqui a pouco. Não pode ir na outra igreja. Se já fala, mesmo Deus está falando aqui, está falando lá. Então hoje o cara que busca a palavra de Deus tem que ser humilde, como ele está falando aí. Simples, entendeu? Eu visito tanta igreja, pai, eu vou em cada quebrada. Eu vou mais naquelas igrejas mais simples do que aquela igreja. Você chega lá, tá o cara todo arrumadão, todo bonitão. Tem igreja dentro do mato ali, o Alecrim, essas quebradas para dentro aí, eu vou. Você chega lá, você sente a palavra de Deus mexer com você. A humildade do ser humano é o que está faltando hoje. Entendeu? Tem um hino de Matos Nascimento que fala que as igrejas estão unidas. Você já viu assim, né? A música dele? Não lembro não. Matos Nascimento. As igrejas estão unidas, mas não estão. Não estão. É que hoje, vocês fecharam as igrejas. Vocês estão mostrando que vocês são humildes. Estão aqui levando a palavra de Deus. Entendeu? Ou se outros estão, estavam aqui, não. Fechou, acabou. É verdade. Está faltando uma humildade, entendeu? E vamos orar para a vida das duas pessoas que estão doentes, entendeu? Isso aqui é uma benção, porque esse menino aqui foi criado junto. Entendeu? O Austin, você é uma pessoa muito boa. Vamos orar por eles. Amém. Aleluia, também que está fora de saúde. Amém. Vamos orar nesse momento em agradecimento. Vamos orar para que Deus nos abençoe, para que Ele nos guarde, nos proteja. Oremos todos juntos nesse momento. Amém? Grandioso Deus e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor porque nos congregou aqui nesse lugar no dia de hoje. Nós somos gratos ao Senhor porque tem nos reunido aqui para cada dia em que aqui estamos ouvirmos a Sua palavra, para que a cada dia em que aqui estamos podemos entoar louvores ao Seu nome, que é o único que é digno de receber. Entoarmos as Suas palavras em nossa boca, coisas da qual nós não somos dignos de receber. Reconhecemos realmente que nós não somos dignos, não temos eminência, nós não merecemos, mas o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, que nos é administrado através da pessoa do seu Filho Jesus, nos concede essa honra, nos concede este privilégio, porque de fato é um privilégio estar em sua presença. Os homens se fazem arrogantes, e não é qualquer pessoa que eles recebem, mas o Senhor, o Todo-Poderoso, o Eminente, nos recebe. Ainda na nossa fraqueza, na nossa pequenez, sendo seres tão diminutos, o Senhor nos recebe com graça, com favor, com misericórdia. Então agradecemos ao Senhor porque tem sido bom para conosco dessa forma e pedimos que assim continue, ó Deus, sendo bom para conosco, debaixo das promessas que o Senhor faz, que a sua misericórdia não terá fim, que a sua misericórdia sobre nós não tenha fim em Jesus Cristo, que permaneça, que nós permaneçamos nessa misericórdia, em conformidade com a sua palavra dita aqui para nós hoje. Que nós venhamos a permanecer na nossa justiça, na nossa santidade, que não é nossa, e sim produto, algo que é produzido pelo Senhor em nosso coração, porque como também foi lido aqui no início do culto, nosso coração, ele só produz aquilo que é mal, aquilo que é danoso,
aquilo que é ruim. E só o Senhor é que pode conceder a nós parcela de bondade para que assim façamos o bem. E que todo bem que for feito em nós e através de nós seja para o louvor da sua glória e não nossa. Pedimos ao Senhor que o Senhor cuide de nós que aqui estamos reunidos, de todos os seus servos ao redor do mundo, que o Senhor cuide do nosso vigor, dos nossos corpos, da nossa saúde, dá vigor e renovo de saúde aos que estiverem doentes, aos que estiverem debilitados, e nos protege sempre, porque contamos única e exclusivamente com a sua proteção e com nenhuma outra, porque o Senhor aqui é providente de todas as coisas das quais nós usufruímos. Pedimos que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal, e que em todas essas coisas que estamos pedindo seja o Senhor glorificado, que não seja somente pelo nosso favor, mas para que o Deus eterno, digno de ser adorado, seja em tudo glorificado e a sua glória seja evidente diante de todos os homens. Ó Deus, nos conserve um caminho santo, piedoso e prudente, porque o seu Filho vem e dará a cada um conforme as suas obras. Pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco, seja com todo o povo do Senhor Jesus espalhado sobre toda a face da terra. E nós dizemos: amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém? As palmas louvam o nome do Senhor Jesus. O nosso culto está encerrado para a glória de Deus.